Olá pessoal, Alex Real da Itatiba Web TV, né? Aí para vocês, hoje é 8/4/2020 às 9h30 da manhã, né? Trazendo para você um boletim mais atualizado de como anda, né? Esse vírus, né? Como que ele está se espalhando pelo Brasil. E o caso de recuperação que ainda não, que praticamente estacionou, né? Nos 127 casos recuperados, né? Hoje nós temos aí 688 mortos, 14.049 pessoas infectadas. E você pode analisar que o 127, gente, continua, né? Mesmo passando muitas mortes, né? E aqui onde está essa seta aqui que você pode acompanhar, nós vemos aí que aconteceu um aumento, né, dos casos, né? A linha ela sobe para cima, mas assim, essa subida repentina da linha, né, ela se dá porque muitos resultados, né, saíram na data de ontem, né? Não que tenha estado aí sem controle, né? Apesar que tem cidades aí, estados que já estão dizendo que já não tem mais leito, né? E então são resultados, gente, que estavam aí esperando, né? Estavam na fila, que já estão começando a ser liberados. Então começa a aumentar o número de pessoas, casos confirmados, mortes confirmadas. Então vai ter um aumento, né? Parece que são 24 mil casos ainda que esperam aí confirmação por causa dos exames, né? Então você vai ter sempre aquele aumento, né, de casos, mortes, né? Não que estejam morrendo naquele dia, né? Vamos supor hoje, não que o número de mortes que vai ter hoje, não que sejam todas nessa data de hoje, né? Para deixar bem claro aí para a população, né? Nós temos aqui, ó, 165 há um tempo atrás, quase 5 mil casos, né, infectados, e hoje nós temos aí 14.049 casos, né? Um bebê de 3 meses, né, morre, né, no Ceará por causa deste vírus, né? Um bebê de 3 meses, né? Então nós temos pedido aí, alertado as pessoas que podem ficar em suas casas, né? Tomar cuidado, lavar bem as mãos, né? Ter aquele cuidado especial se você pode, né? Se uma pessoa, né, da sua casa tem que trabalhar, a outra fica em casa, tente manter o máximo de número possível de pessoas dentro da sua casa. Aqueles que não tem jeito, tem que trabalhar, né? Que sejam poucos, ou o marido, ou a esposa, né? Agora ficar 2 pessoas saindo, né? E entrando, saindo e entrando, né? Aí as chances, né, desse vírus entrar dentro da sua casa só aumenta. Queria que vocês viessem se inscrever no nosso canal no YouTube, Alex Real, né, e acompanhar o vídeo que está lá, vírus assassino, gente, né? A gente fala bastante sobre ele, modos de se evitar, né, que você vem estar evitando. E aí muitos já sabem, né? Itatiba, ela tem afrouxado, né, a quarentena, né? O prefeito Douglas, acho que está querendo ganhar voto, quer agradar os comerciantes, né, numa cartilha mundial que é quarentena, liberando o comércio, né, para que venha trabalhar, né, de uma forma, vamos supor, o que seria uma transição, né, daqui uns 2-3 meses, né, ou 2 meses, né? O prefeito Douglas, ele já está fazendo essa transição já, né? Quando a contaminação ela pode se espalhar rápido, né? Então está liberando os comércios de uma forma que motoboys, né, venham estar fazendo as entregas ou pela internet, mas que as pessoas vão lá para os comércios. A gente vê que o centro de Itatiba, ele está muito cheio, né? Vou colocar um vídeo aqui para vocês já. Então nós queremos saber qual que é o motivo, né, do prefeito estar frouxo dessa maneira, né? Já está afrouxando. Nós vamos colocar também aqui a matéria do presidente Bolsonaro, né? Muitos que estavam esperando a intervenção militar que votaram no Bolsonaro,
pessoas estão aí já cogitando que o exército, né, depois de ter soltado um estudo que é totalmente contra, né, o que o Bolsonaro quer, né, que contra o isolamento social, o exército soltou um documento que é totalmente contra o que o Bolsonaro quer, né? Depois retirou esse documento das páginas do exército. A gente tem na nossa livraria, você pode acompanhar lá, Império Comics Livraria, né, .blogspot.com. Você pode estar baixando esse documento lá. É só descer lá no final da página, né, você vai estar tendo acesso a esse documento que o exército retirou da página deles, né, aonde eles tomam como eles tomam como o que tem que ser adotado nesse momento é o isolamento social, gente, o exército brasileiro, né? E já começa aí a estar vinculando, né, por aí que o presidente Bolsonaro teria tomado um cala-boca do exército, né? E já está de escanteio aí, não toma decisões mais importantes para o país. Então, praticamente aí nós vemos aí que o país, né, não tem mais presidente, né? A partir do momento que o exército ele coloca o presidente Bolsonaro de lado, que ele não pode mais tomar decisões, isso aí se explica por que não houve aí o decreto, por que ele não tem usado a caneta, por que o Mandetta continua no Ministério da Saúde, né? Porque talvez, né, o exército teria colocado o presidente Bolsonaro de escanteio. É isso que nós sempre estamos falando aqui. É um presidente que quem colocou lá foi os empresários, as igrejas, né? E o exército também, né? Então a gente vê que muitas vezes o presidente Bolsonaro ele tem agido no impulso, né? Não medindo as consequências, porque ele é pressionado, né? Então nesse momento, né? Talvez, né? Só talvez, né? O exército teria colocado o presidente Bolsonaro, que desde segunda-feira não se manifesta, apenas se manifestou uma vez nas redes sociais, quando o Haddad, né, começou a dizer que nunca viu, né, um presidente ser colocado numa situação tão vergonhosa, né? E aí o presidente Bolsonaro ele colocou uma foto do Lula sendo preso, né? O jornalista da Argentina, né? Vamos ver se eu consigo falar o nome dele aqui. O Horácio Verbitsky, né? Ele disse, né, para o seu programa Haverá Consequência, que um alto chefe, né, militar do Brasil conversou com um alto chefe, né, do exército argentino, dizendo aí que o presidente Bolsonaro já não toma decisões, né, importantes para o país, né? Então a gente vê que talvez ele vai apenas não sabemos, né, o que foi conversado, o que não foi conversado. Vamos ouvir ele falando? Hubo una comunicación telefónica de un alto jefe del ejército brasileño con un alto jefe del ejército argentino, en el cual el brasileño le informó que habían tomado la decisión de soslayar al presidente Bolsonaro en todas las decisiones importantes, que no equivalía a la deposición del presidente, pero sí a su reducción a una figura del tipo de un monarca constitucional, sin poder efectivo. Então você vê aí o que parece, né, que o presidente Bolsonaro foi colocado de escanteio aí, que não toma mais decisões, né? É complicado, gente. O Brasil ele está passando aí por um momento muito complicado. As pessoas têm dito aí que é um atentado terrorista, né, político, né, para arrancar o Bolsonaro do poder. Mas as pessoas têm pedido a intervenção militar, e aí a gente vê que o exército, pelo que diz respeito, né, eles postaram aí um documento, né, totalmente contra a decisão do presidente Bolsonaro de voltar às atividades nesse momento, que a medida que seria a certa seria o distanciamento social, né? Depois o exército retirou esse documento, né?
E logo em seguida, foi no domingo que o Bolsonaro praticamente disse que o Mandetta, né, iria rodar, né, que ele iria ser demitido, né. Aí nós temos aí, né, uma suposta informação, né, de que o presidente, né, do Brasil, ele está de escanteio, que não toma decisões importantes para o Brasil. É complicado. O Brasil ele está numa situação assim que e o Mandetta apareceu, né, dizendo que ele ainda está, né, ainda não vai abandonar o paciente. E o presidente Bolsonaro, ele não se manifestou mais em live, né, não apareceu mais falando, né. Agora a gente vai ver aqui como está o centro de Itatiba, gente. Como será que está o centro de Itatiba? Vamos dar uma olhada aqui, né? Nesta quarentena aí do prefeito Douglas, né? Vamos ver. Quarentena que o prefeito de Itatiba tá pedindo, ó. Que é quarentena, ó. Loja não pode abrir. Nenhuma loja pode abrir nessa cidade. Nada. Todos os comércios fechados. Mas, ó. Aqui, ó. Tá uma delícia, né? Trabalhador não pode trabalhar. O vírus mata. Teve uma morte confirmada na cidade. O povo tá na rua. Era pra ter quarentena. Aí você vai falar o quê? Prefeito sabichão, né? Na verdade querem todo mundo ferrar com o sistema, com a economia. Querem quebrar o país. É pra colocar a culpa em alguém, né? Todo mundo aliado. Ó. Quarentena num país sério, nada funciona, apenas o mercado. Aqui, ó, tá todo mundo pra rua. Maravilha. Uma maravilha, ó. Olha. Olha que delícia. Ah, ninguém vai se infectar aqui não. Ninguém pega, ninguém vai pegar. Lógico que não vai pegar. Por que não vai pegar? Porque ninguém tá trabalhando. Só pega quem trabalha. A vergonha, mas esse país aqui, eu vou falar pra você, viu? Te contar 15 anos na Inglaterra. Voltei pro Brasil ano passado. Cara, eu nunca vi um país tão bagunçado, aonde o povo quer o poder, o povo não, os governantes querem o poder de qualquer maneira, gente. Isso aqui é ser massa de manobra, a gente é usado como massa de manobra nesse país aqui. Só que tem otário ainda que ainda defende, entendeu? Acha que o governador tá certo, acha que o prefeito da cidade tá certo. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá todo mundo fudido. Olha aí, ó, todas as lojas fechadas. Olha, gente, eu tenho a seguinte opinião, né? Quarentena é quarentena. O prefeito Douglas não está sendo um prefeito responsável. Não serve para Itatiba. Infelizmente não serve, né? Ter relaxado, ter afrouxado pro comércio, né? Nessa altura do campeonato, né? Desta maneira, depois vem nas redes sociais, mandando o povo denunciar, falando isso, falando aquilo. Então é de uma hipocrisia tamanha, né? Porque eu acho que se tem poder de polícia, né, o poder do prefeito não tá servindo para bosta nenhuma, né? Falar a verdade, né? Respeita a opinião do amigo cidadão que está aí filmando, falando que quarentena é quarentena, que estava em outro país, estão querendo. Então assim, não dá para entender o que ele quer. Não dá para entender se ele quer quarentena, não dá para entender se ele quer que volte o comércio, né? Mas lembrando, gente, que ele veio de outro país, estava no Brasil, foi para outro país, ficou 15 anos fora. Lembrar para ele, se ele estivesse lá no outro país, também seria a mesma coisa. Será que ele estaria reclamando do outro país, que ia querer voltar para o Brasil? Então, né, esse povo que sai para fora, né, que fica lá fora trabalhando, tem a oportunidade de trabalhar, depois volta para a cidade, monta um negócio, acha que vai se enriquecer. Nós temos que lembrar que nós estamos com um problema, né? Uma pandemia, entendeu? Não é apenas uma decisão. Para mim, a decisão do prefeito Douglas é uma porcaria, para falar a verdade, porque não sabe se agrada,
né? Tá que nem o Bolsonaro, não sabe se agrada as igrejas, os comércios, né? O exército, e no fim tomou um cala-boca do exército, o Bolsonaro, né? Então o prefeito Douglas, ele está agindo totalmente sem responsabilidade nenhuma, né? A partir do momento que ele aceita que venham aí, como se o motoboy não pudesse levar aí junto, né, com a sua encomenda, um vírus para dentro da casa da pessoa, sendo que esse vírus ele fica num plástico, num papelão, né? Então nós temos que lembrar, gente, que temos que pensar, né, que temos que calcular como que vai ser essa transição. Não é assim, ficou uma semana, praticamente quase as pessoas não ficaram de quarentena, gente. As pessoas não ficaram, né? Teve buzinaço, um monte de coisa, um monte de evento. Foi no dia 28 teve buzinaço. Então não ficaram praticamente nem uma semana em casa, né? Para poder ver como que se daria essa manifestação desse vírus no Brasil, o Itatiba também. Então o pessoal reclama muito, né? Mas para fazer por onde é muito pouco. Então eu acho que se Itatiba tivesse realmente parado, nós já mostramos aqui gente furando a barreira, né, da entrada da cidade. Nós já mostramos aqui as pessoas fazendo buzinaço. Então não tem como o povo falar que está colaborando. Não tem como, né? Nós mostramos aí que até um bebê de 3 meses ele foi afetado, né, por este vírus. E lembrando aí que já não é mais novidade para ninguém, que já está confirmada a primeira morte, né, por esse vírus na cidade de Itatiba. Vou ler aqui. Trata-se de um idoso de 88 anos que teria sido atendido em uma unidade do pronto atendimento no UPA com sintomas agudos, principalmente falta de ar. Precisou ser entubado durante a transferência para a Santa Casa, mas, né, não resistiu e morreu. Então, gente, o que acontece? Ainda há na cidade contabilizado 33, né, casos suspeitos, né? Eu acho que o prefeito Douglas, né, ele tem que ser mais rígido. Ele não pode esperar as mortes para começar a ser rígido. Aí já era, gente. Aí não adianta, né? Depois de ter feito, vamos falar aqui claramente, gente. Depois de ter feito carnaval, né, na Praça da Bandeira, né, e ter feito aí uma quarentena frouxa, né, porque isso aí é uma frouxidão, é um prefeito, realmente é um prefeito frouxo, né, o prefeito Douglas, né, que tem feito essa quarentena aí vagabunda, né, que a gente vê aí nas imagens aí, vou colocar aqui para vocês, o povo todo, né, na rua. Quarentena que o prefeito de Itatiba tá pedindo, ó. Que é quarentena. Loja não pode abrir. Nenhuma loja pode abrir. Então essa aí é a quarentena, né, de Itatiba, né? Então assim, se as pessoas começarem a ver gente morrendo, as pessoas começarem a ver a Santa Casa, ela não suportar, né? Se acontecer, espero que não aconteça, mas tem um motivo, né? É um prefeito que nunca se preocupou, né, em ter um bom relacionamento com a Santa Casa, né? E infelizmente havia dívidas do passado, mas tinham que ser aí de alguma maneira trabalhadas para não ter problema, né, com a Santa Casa. Mas a gente vê que ele realmente continua da mesma maneira que nós sempre falamos aqui, é um moleque, tomando conta de um problema grave desse. Infelizmente, né, as eleições vão ser talvez adiadas, né, e teremos aí esse prefeito mais tempo aí no governo, né? Sendo que está desta maneira aqui, ó. É para colocar a culpa em alguém, né? Todo mundo aliado, ó. Quarentena num país sério. Vocês viram como é que tá Cacau Show? Alguém reparou? Ai, brincadeira, viu? Eu sou Alex Real e a gente volta a qualquer momento com muito mais, né, desse boletim, né, sobre esse vírus no Brasil. Obrigado.